Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Quem tiver no chat aí já pode me dar um joinha para me avisar se o som tá ok, estão me escutando. Estão me escutando? O som tá bom? Maravilha! Então vamos lá. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Essa é a série de aquecimento para o evento Evolui Bebê, que vai acontecer no dia 2 de fevereiro, às 20 horas. Esse é um evento 100% online gratuito, onde eu vou te ensinar os primeiros passos a você saber como desenvolver o seu bebê fase a fase. E para se inscrever nesse evento é só clicar no link que está na minha bio do Instagram. Eu vou pedir um perdão para vocês já de início, porque como a maioria dos homens, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então eu vou desabilitar os comentários por enquanto, só para eu conseguir me concentrar aqui no conteúdo que eu vou passar hoje. E aí, depois no final, eu vou abrir os comentários de novo para vocês colocarem as dúvidas que tiverem e a gente conversar. Então, o assunto de hoje é ambientes que inibem e ambientes que promovem o desenvolvimento dos bebês. E vocês vão perceber que, através dos exemplos práticos e reais que eu vou trazer aqui, a gente vai ver como muitas vezes a gente não percebe que está inibindo o desenvolvimento dos nossos filhos. Então, o primeiro exemplo que eu vou trazer aqui é uma história real, uma história verídica. E o título dessa história eu coloquei como o bebê rastejante preguiçoso que não era preguiçoso, né? Então eu estava num evento, num churrasco com amigos, e quando chegamos lá estava um casal com seu filho, mais ou menos 1 ano de idade, e eu já fiquei feliz porque trouxeram um tapetinho para colocar ele no chão. E ele estava brincando ali livre. Então, ponto positivo, tapetinho no chão, brincando livre. Mas aí, então, eu vi que aquele bebê, conversando com o pai, vi que ele já tinha 1 ano e ele não sentava ainda. E aquilo me impressionou, porque eu convivendo com a minha filha Júlia, vi a minha filha sentando com 5 meses para 6 meses. Então, eu vi que aquele bebê não sentava com 1 ano de idade. Estava de barriga para baixo no chão, brincando ali, com movimentos bem leves, bem devagares ali, explorando alguns brinquedos que estavam em cima do tapete. E fora do tapete tinha grama. Então eu comecei a cuidar aquele bebê no churrasco, no evento lá, e percebi que ele estava tentando chegar na divisória do tapete dele para tocar na grama. Porque a grama para ele parecia ser uma novidade, uma cor verde, alguma outra coisa que tinha ali fora do tapete que ele já conhecia. Então ele queria ver, e ele passou meia hora do churrasco lá tentando alcançar essa grama. E eu ali, não era pai dele, eu estava ali assistindo, eu estava torcendo por ele. Então, quando eu vi ele chegar na grama, o pai dele passou por ele, pegou ele pelo tornozelo e puxou de novo para o meio do tapete. E eu na hora pensei, meu Deus do céu, coitado, ele levou meia hora para chegar na grama e quando ele foi encostar com a mão, o pai dele não deixou e tirou. Então, e depois conversando com o pai dele, ele disse uma palavra que eu escuto bastante, assim, ele não está caminhando ainda, ele é muito preguiçoso. Por isso que eu disse o bebê preguiçoso que não era preguiçoso. Então, na verdade, aqui é um exemplo de como a gente está inibindo, né? Quando esse pai está inibindo, promovendo um ambiente que inibe o desenvolvimento do seu filho, né? Ele, na palma das nossas mãos e na sola dos nossos pés, tem diversos sensores que são responsáveis
para levar a informação para o cérebro, para ser processada lá e a gente entender como são texturas diferentes, temperaturas diferentes. Então aquele bebê ali, tocando na grama, ele ia descobrir uma textura nova, ia colocar dentro do programa motor dele ali alguma informação nova. Então, ali o pai inibiu essa situação, né? Imaginem que o programa motor, que está na base do nosso cérebro, ele funciona como um armário com gavetas, com partes maiores. As partes maiores são a nossa motricidade grossa, as gavetas menores são a nossa motricidade fina. E aquele bebê ali do evento estava tentando alcançar a grama para colocar essa informação da textura da grama ali no gaveteiro dele, no armário dele. E no momento que ele tocasse a grama e colocasse essa informação, ele ia poder partir para uma nova informação. Dali ele poderia pegar e então amassar a grama e ver como ela reage ao amassar. Ele poderia pegar e jogar ela para cima para ver o que ela faz ou se ela cai. Tudo isso é proporcionar um ambiente que promove, né, o desenvolvimento infantil. Então esse bebê era chamado de preguiçoso sem ser preguiçoso. A gente aprende também muito por repetição, né? Então os bebês assim, eles precisam repetir muitas vezes a mesma coisa para internalizar essa informação e passar para uma próxima mais complexa. Então, quando a gente pega e trabalha num ambiente que inibe esse desenvolvimento, se o bebê poderia passar por 10 repetições, digamos assim dizer, em tocar essa grama, ele vai passar por 1 ou 0. Isso vai diminuir, né, a capacidade dele de se desenvolver. Eu tenho outro exemplo agora também de uma outra história, que eu estava num lugar bem bonito, uma fazenda cheia de bichos. Então minha filha estava lá descobrindo os patos, os gansos e olhando tudo, né? E tinha um bebê que tinha 1 ano, recém-feito, dentro do carrinho também, que me chamou a atenção, que ele não caminhava, nem esboçava caminhar. E o pai também falando a mesma coisa para mim, não, é que ele é preguiçoso. Então, eu estava olhando assim um momento que ele estava perto de mim e o bebê sentado no carrinho, ele ficou sentado no carrinho olhando os bichinhos, olhando o movimento das árvores, das folhas, e o pai foi andar com o carrinho para ir embora. E antes de andar com o carrinho para ir embora, ele disse, deita que o papai vai te levar deitado. Eu acho que o pai estava com medo de... na trepidação do terreno que era irregular, ele para os lados dentro do carrinho poder tombar, mas isso seria uma experiência muito melhor para ele, para estimular o tronco dele a se resolver naquele ambiente imprevisível ali das trepidações. Mas, enfim, o pai pegou e fez ele deitar, ele forçou o corpo para levantar de novo, e o pai fez ele deitar de novo para que ele viajasse no carrinho o caminho de volta deitado. Então o visual dele foi perdido, porque ele parou de olhar os bichinhos, as árvores, a natureza, e ele acabou olhando para o teto do carrinho dele, para a capa protetora do carrinho, onde não tem estímulo nenhum, onde não acontece nada, e assim ele era chamado de preguiçoso, né, pelo pai. Um utensílio que eu sempre chamo a atenção, e eu falei dele num dos vídeos que eu postei na minha rede social essa semana, é a questão do chiqueiro. Do chiqueiro não, do andador. Quando o bebê começa a querer caminhar, tem ainda pessoas que tentam utilizar o andador. E na minha postagem eu falei lá que não era para usar o andador. Não era. O bebê tem uma sequência de fases para ele se desenvolver, né? Sentar, engatinhar e caminhar.
Quando tu pega do engatinhar e coloca no andador, ele perde a capacidade de exploração do próprio corpo dele, né? Onde ele vai poder entender qual é o peso corporal dele, como ele vai se posicionar em pé, como que ele vai se posicionar agachado. Então, quando tu coloca o andador, ele perde a capacidade de entender sobre o corpo dele. Inclusive, ele consegue aumentar, ele consegue ter uma velocidade muito maior de deslocamento, que pode até causar acidentes, né? Fora que vai atrasar também o caminhar dele, porque ele só consegue caminhar com o andador. Ele vai caminhar mais tarde, mas ele vai perder essa capacidade de posicionamento. Como eu falei no início da aula, né, a questão das mãos e dos pés tem sensores, né? Então, esse processo de aprender a pisar no chão ali com a sola do pé e entender como o corpo se posiciona é que vai fazer com que ele consiga caminhar sem andador nenhum e com uma qualidade postural muito melhor, né? Outra questão que eu também separei para comentar é o chiqueiro, né? Que ainda é utilizado algumas vezes pelas pessoas, pelos pais. O chiqueiro é um ambiente totalmente reduzido, onde nenhum estímulo acontece ali dentro ou muito pouco, né? Tu deixar o bebê no chão à vontade, ele tem muita coisa para explorar, né? É a mesma coisa nós ficarmos numa floresta livre para explorar uma fazenda ou ficar dentro de um banheiro fechadinho, né? Então ali tu perde a capacidade de exploração, perde a capacidade de desenvolvimento e então a gente acaba assim às vezes recebendo de presente ou usando porque acha que na hora ali vai precisar, mas a gente podendo oportunizar para os bebês mais exploração de ambiente sempre é muito melhor. Outra coisa é o armário da cozinha, né? Um exemplo, né? A primeira coisa que vejo muitos pais fazerem é comprar aquelas presilhas e quando o bebê começa a trabalhar a questão manual de pegar as maçanetas e abrir as gavetas, pega lá aquela presilhinha que compra lá na internet e prende lá para ele não conseguir abrir a gaveta, né? Obviamente a gente não vai liberar uma gaveta cheia de pratos de vidro que vai machucar o bebê. Mas eu lembro que na nossa casa a gente tem a bem de baixo, é só potes de plástico. Então a Júlia brincava naquilo ali, vinha na cozinha enquanto a gente estava fazendo as tarefas ali, fazendo uma comida ou lavando a louça, estava ela embaixo ali, pegando um pote, olhando como é que era o formato de um, como é que era o formato de outro. Tem tampa que é de apertar, tem tampa que é de rosquear, e isso foi fazendo com que a Júlia aprendesse muito a manusear a motricidade fina, a manusear as mãos ali, então aprender sobre os materiais, né, as texturas, que nem eu falei antes. Então são tipos de ambientes que a gente, são ações que a gente, mínimas ações que a gente pode fazer para promover uma melhor qualidade do desenvolvimento dos nossos filhos. Outra que eu separei aqui para falar é a tão polêmica televisão, né? Outra situação que eu vivi também, pais que brincam com seus filhos com a TV 100% do dia ligada. Então eu não sou contra a televisão, né? A Júlia também assiste, ela tem os desenhos preferidos dela, ela assiste televisão, mas tem hora, ela tem um momento, agora é a hora de ver o desenho, né? Porque se a gente deixa a TV ligada o tempo inteiro, eles acabam brincando com um olhar no brinquedo, na brincadeira, e o outro na TV, porque a TV chama a atenção. Então fica aquela briga entre vou olhar para cá ou vou olhar para lá, vou olhar para cá ou vou olhar para lá. A minha experiência motora naquela brincadeira vai ser muito reduzida, vai ser muito menor, né? Então, vai brincar ali no chão, agora é a hora da brincadeira, vamos desligar a TV e vamos brincar aqui. Vocês vão perceber, se vocês fizerem isso com seus filhos, a capacidade de concentração deles, o quanto vai aumentar no manusear ali dos objetos que eles vão estar manuseando,
né, no entendimento deles da brincadeira. Já tem até estudos falando que quando um pai ou uma mãe está com um cuidador, em geral está com o seu filho, sem TV, por hora se fala 940 palavras. Se tem a TV junto, já baixa para 770 palavras. Né? Então tu já tem um número muito menor de palavras, e se ele está aprendendo a falar, já é menos, já é uma quantidade menor de estímulos ali para o seu bebê. Uma coisa que eu vejo bastante é no restaurante, né? A gente sabe que é difícil sentar no restaurante para comer com o bebê. Dependendo da fase que ele está, ele já não quer ficar na cadeira, já quer fazer outras coisas. E aí eu vejo que eu e minha esposa, a gente entra no restaurante, olha para os lados assim, a gente tenta na melhor forma possível. Ó, Júlia, isso aqui, isso ali, dá o sachêzinho de ketchup, ela já mexe, já explora o sachê, daí já pega o guardanapo, aí vê um palitinho e vamos trocando as coisas para ela, coisas novas para ela mexer ali, e a gente olha para os lados nas outras mesas e os pais estão com seus filhos ali, cada um com um celular na frente ali com um desenho para eles comerem tranquilos, né? Mas isso causa, a longo prazo, um problema em que não se vai conseguir mais o que ele sente na mesa sem ele brigar por um celular. Né? Tu vai escolher um dia na frente para, não vou... hoje vamos comer aqui conversando e tal, não sei o quê. Vai ser uma briga, porque ele foi acostumado a já, entrou tela na frente, tchau. E é muito atrativo aquilo ali. Né? Então, dá trabalho, mas eles precisam da gente nesse primeiro momento de desenvolvimento, e a gente tem que dar esse suporte para eles da melhor maneira possível. Outra história que eu lembro também, prática para trazer para vocês, é de quando eu trabalhava com natação para bebês. Trabalhei há 15 anos atrás. Eu comecei trabalhando com natação para bebês. E na minha turma de crianças de 3 a 4 anos, que era a iniciação na piscina semiolímpica, eu tinha um aluno que tinha paralisia infantil. E os outros não, só ele que tinha. E eu lembro que a minha chefe na época viu a mãe desse bebê, desse menino, trazendo ele lá da entrada da universidade. Para quem não conhece a universidade, a URGS, que eu sou de Porto Alegre, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para quem chega de ônibus e tem que atravessar todo o campus para chegar no centro natatório, que é no fundo. E essa mãe vinha lá da frente com ele no colo, né? Porque, claro, ele tinha um grau de paralisia infantil, então o lado direito dele era todo contraído, perna e braço, e ela trazia ele no colo para ajudar, para facilitar. E eu lembro que a minha chefe pegou e disse, olha aqui, eu quero que a partir de amanhã, quando ela viu, né, quero que a partir de amanhã tu coloque esse menino no chão e que tu venha com ele caminhando, nem que tu demore mais, saia mais cedo de casa, coloque ele caminhando, ele precisa estar no chão, ele precisa caminhar, né, mesmo que demore mais, não tem problema. Te organiza e vem. E ela começou a fazer isso porque essa mãe ela fazia tudo, só que nesse momento, naquela situação, ela não sabia que poderia fazer mais. Então tem muitas coisas que a gente não sabe. E eu lembro que esse menino, logo que a mãe soltou ele no chão e ele vinha em uma diferença de 1 ano, ele já tinha alcançado uma evolução muito grande. Muito grande. Ele já estava bem parecido com os outros colegas da turma, né? Pela idade que ele tinha, né? Pelas conexões neurais novas que ele poderia fazer. Tudo ajuda quando se é bem novo. Mas eu trouxe essa história para vocês imaginarem assim, se ele tinha paralisia e numa diferença de 1 ano, fazendo uma pequena diferença no dia dele, que era vir caminhando lá da entrada, em vez de vir no colo da mãe, ele já melhorou tudo isso. Imagina os bebês que não têm a paralisia, como que eles vão responder a isso, né? Então, isso são coisas que a gente não percebe e quando vê, está fazendo para ajudar, né? Para auxiliar, mas é importante fazer com que eles se resolvam
um pouco sozinhos os seus movimentos e a sua exploração. Eu lembro que a Júlia, ela queria pular ou engatinhar. Hoje eu fiz um vídeo falando sobre pular ou engatinhar. A Júlia queria pular. E eu, mesmo sendo da educação física, estudando sobre isso, eu cheguei no automático, a vida é corrida. Cheguei no automático na pediatra da Júlia, que eu adoro demais, doutora Lúcia Dil. Cheguei nela e disse assim, Lúcia, a Júlia, ela tá querendo pular ou engatinhar. Ela do sentado, quando eu pego nas mãozinhas dela, ela estende os joelhos e já quer ficar de pé. Né? E a Lúcia disse para mim, ela quer ficar de pé porque é muito mais atrativo olhar de cima. Aquela visão de baixo dela é restrita, ela não enxerga tanta coisa. Quando ela estica os joelhos e olha de cima, ela consegue enxergar muito mais coisas no ambiente. Né? Só que é importante ela passar pelo engatinhar. Ela vai adquirir força nos braços, nas pernas, na parte superior do tronco, e que vai ser importante para ela no futuro, no punho. Então, eu disse para a Lúcia, eu lembro direitinho, eu disse para a Lúcia assim, mas Lúcia, tá, mas e o que eu faço? Né? Eu que sou formado em educação física, trabalho com isso, o que eu faço? E daí ela disse para mim, é chão, ela tem que ficar no chão, solta ela no chão, deixa ela no chão, abusa do chão, que ela vai dar um jeito de se virar. E foi o que a gente fez, e logo em seguida ela encontrou o jeito dela de engatinhar, e passou por essa etapa para depois caminhar. E eu lembro que nessa época também que ela já estava começando a aprender a caminhar, na nossa casa tem uns portões baixinhos, e esses portões de divisória, assim, que é para o cachorro não passar para lá, não passar para cá. Então ele tem um degrau pequenininho embaixo. E aí eu lembro que quando a Júlia estava aprendendo a caminhar, ela queria passar por aquele degrau e às vezes ela não conseguia erguer a perna suficiente para passar e aquele pé ficava no meio do caminho trancando. Né? Então dava uma vontade de ajudar ela, assim, né? Pega o pezinho e passa para o outro lado para ajudar. Mas a gente tem que tentar segurar esse ímpeto e deixar com que ele se resolva. Se ela não está chorando, se ela não está reclamando, ela está explorando. Então tem que deixar testar ali a situação. Eu lembro que algumas vezes até a minha esposa, ela ia ajudar a Júlia e eu abraçava a minha esposa por trás e dizia assim, calma, ela vai conseguir, tenha paciência, ela vai conseguir, vamos observar daqui que ela vai dar um jeito de como colocar esse pé ali. E ela dava um jeito e conseguia. Talvez não naquele momento, talvez em outro, a gente tem que dar as oportunidades, né? Tem uma amiga minha que me contou uma história também, essa é uma história dela, né? Que ela estava viajando em outro país, era na Europa, acho que era a Alemanha, não tenho certeza, mas era a Europa. E ela disse que sobre a cultura de lá, né? Então ela viu uma mãe na bicicleta com a sua filha que tinha mais ou menos uns 6 anos e a menina estava tentando subir no bagageiro da bicicleta para ir atrás, lá na bicicleta da mãe. E aí ela viu a menina se esforçando, a mãe sentada na bicicleta e ela foi com a mão tentar dar uma ajudinha para a menina, para que ela entrasse na bicicleta. É um instinto que a gente tem, que é natural, de querer ajudar. E a própria mãe lá da menina pegou e disse assim para ela, não, deixa que ela está aprendendo a subir na bicicleta sozinha. Né? Então aquilo ali foi um soco na boca do estômago dela, assim, tipo, é verdade, a gente quer ajudar e na verdade a gente ajuda deixando, né? Então, obviamente, né, tudo não é nem 8 nem 80, a gente não vai deixar chorando no chão para ir lá para deixar desenvolver, não, claro, tem que sempre acolher e tal, mas essa percepção de ir entendendo se está se testando ou não está, é importante para a gente deixar eles desenvolverem com a naturalidade. Né? Uma questão com a Júlia também que a gente
que eu pude fazer com a Júlia e foi bem legal, foi ter uma cama baixa com ela. Agora tá na moda as camas montessorianas, né? Eu gosto bastante, mas elas também são bem caras. Então, porque levam esse nome, né? Então eu achei na internet um berço que era em 3 etapas, né? Então, aqui, andar de cima, andar do meio, andar de baixo, e fora o andar de baixo tu tirava a grade lateral, e aí era uma cama bem baixinha, perto do chão, podendo não ter a grade lateral. Então a gente usou esse berço aí, porque no momento que a Júlia esboçou ficar de pé no berço, se segurando na grade, é aquele momento que começa eles a tentar escalar a grade. Ou tem bebês que eu vejo que acordam ali e choram para chamar o pai, porque eles não sabem falar. Eles não sabem dizer, pai, mãe, acordei. Então eles pegam e choram. E ali começa a automatizar uma situação de chorar. Então eu conheço pais assim que só vão pegar seus filhos quando escutam eles chorando. E os filhos já entenderam que os pais vêm quando eles choram. Então fica uma bola de neve de acordei, eu vou chorar. E não precisa ser assim. Não precisa ser acordou e vou chorar. Pode ser diferente. E eu lembro que eu já tirei essa grade. E algumas pessoas me falaram assim, mas tu não acha tão cedo de tirar essa grade? Ela tem só 9 mesinhos. Eu disse, sim, mas com 9 mesinhos ela já está me mostrando umas habilidades motoras que se eu deixar essa grade aqui eu vou estar aprendendo ela. E foi uma coisa muito boa que a gente fez isso. Porque eu lembro que a Júlia... logo em seguida que tiramos a grade, ela começou a entender aquilo ali, e quando ela acordava, ela levantava e saía. Ia na sala e via a cachorrinha nossa que dormia na sala, e aí vinha no nosso quarto. E hoje a Júlia tem 1 ano e 11 meses, e ela acorda de manhã e vem quietinha no nosso quarto e diz: papai, mamãe, acordei, vamos tomar mamá? Então, são, como eu falei antes, são pequenas ações que fazem com que a gente tenha que os bebês tenham uma possibilidade, né, de desenvolvimento, de experimentação e de repetição muito maior. Outra coisa que a gente fez com a Júlia na sala, no quarto, ela ter acesso. Por exemplo, na sala a gente tem os livros. Os livros que são meus, da minha esposa, estão para cima. E na parte de baixo a gente colocou livros da Júlia, onde ela pode ir ali escolher o livro que ela quer pegar, né? No armário no quarto, os calçados dela, as sandalinhas, os chinelinhos estão embaixo. Ela vai lá e começou a pegar o calçado, vestir ele e treinar, vestir. E às vezes ela botava trocado e eu só passava e dizia, é o outro pé. E aí ela ia lá e botava no outro pé e se esforçava. Às vezes saía errado, saía o chinelinho com o dedo do meio ali na tirinha, né? Aí tinha que botar no dedo do lado ali. Então ela foi experimentando isso. E foi gostando de fazer isso, mas se o chinelinho fica lá em cima, se o livro dela é só quando eu for dar para ela, já tu inibe um monte o desenvolvimento do bebê. Agora eu vou contar uma história minha, que é de um erro que eu cometi com a Júlia nesse processo aí. Não é um erro grave, mas é uma coisa que é importante para a gente perceber. Quando a Júlia começou a se alimentar sozinha, na cadeirinha dela, eu comecei para otimizar o tempo, porque a gente tem uma vida muito corrida, ela botava a colher na boca, caía para o lado uma comidinha, eu ia lá e limpava. Caía uma outra, eu ia lá e limpava. Caía uma outra, eu ia lá e limpava. Quando eu vi, ela estava querendo mais limpar do que comer. Ela mesma, porque ela via essa repetição minha. Então ela pegava e já limpava a mesa e acabava a comida esfriando e não comia. Então eu me toquei de sopa, pera aí só um pouquinho, eu tenho que deixar ela se
tem que deixar ela se testar aqui, né? Então parei de ficar limpando ela e deixei ela comer à vontade e treinar a questão de colocar realmente o alimento na boca, segurar a colher, e ela foi e experimentava com a mão direita, experimentava com a mão esquerda, e assim ela foi deixando de lado um pouco isso de ficar limpando. Então, é mais um exemplo para mostrar como a gente acaba não percebendo algumas pequenas ações assim que vão deixar o ambiente mais propício ao desenvolvimento ou menos, né? Então, assim, eu queria dizer para vocês assim, que o desenvolvimento do bebê, ele depende de duas... Eu trouxe esses exemplos para dizer para vocês que o desenvolvimento do bebê ele depende de duas situações, que é a biologia, que é o natural. Biologicamente, ele vai querer passar pelas etapas do desenvolvimento. Isso é natural. Mas isso é combinado com o ambiente. E essa parte é nossa. Se a gente vai propiciar um ambiente que promove esse desenvolvimento, que combina com essa parte biológica e promove esse desenvolvimento, ou se a gente vai promover um ambiente que inibe, né, esse desenvolvimento. Eu gosto de um termo que os pesquisadores usam, que é janela de oportunidades, né? Então, a parte biológica vem vindo e vai se abrindo janelas de oportunidades. Na hora do sentar, eu tenho uma janela. Na hora do engatinhar, eu tenho outra janela aberta e ela se fecha. Na hora do andar, eu tenho outra janela aberta e ela se fecha. Então, a gente procurando dar essas oportunidades abertas, extremas para eles, a gente, dentro da janela de oportunidade deles, eles podem experienciar nota 10 e não nota 2 de oportunidades, né? Então, acho que hoje eu queria trazer para vocês, era só um olhar diferente, né? Para como a gente está propiciando o ambiente do desenvolvimento dos nossos bebês. Então eu vou abrir aqui os comentários para vocês poderem tirar algumas dúvidas, se vocês tiverem, e também já vou deixar aqui que vocês comentem na chamada para essa live que assuntos vocês gostariam que eu trouxesse para a próxima live, que vai ser domingo, nesse mesmo horário, às 20 horas. Então, dependendo do assunto que vocês me trouxerem, eu consigo planejar ele e entregar ele domingo na próxima live. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me comentar aqui que a gente conversa. Bem legal que vocês compareceram aqui. Fiquei bem feliz. Então, pessoal, nós vamos acompanhe a minha página. Ué, não está ativado os comentários? Ah, tá sim, tá ativado sim. Achei que não estava ativado os comentários. Obrigado, Juliana. Obrigado. Que bom que gostaram. Legal. Vamos acompanhando daí toda semana tem vídeos novos lá no canal com informações. E
E vamos, obrigado, valeu pessoal. E vamos acompanhando lá os posts que eu faço lá, que tem informações bem legais para ajudar a gente no dia a dia. Não é fácil, é um dia a dia muito corrido, muita coisa junto acontecendo, mas a gente tem que ter um olhar bem caprichado para os nossos filhos, que depois eles respondem de uma maneira muito bacana, muito legal. Então tá, um abraço pessoal. Até a próxima, até domingo às 8 horas.